O zumbido baixo do computador era o único som no meu escritório. O rosto de Scott Miller surgiu na tela, congelado em meio a uma careta. Ficou bem nele, pensei. Muito melhor do que o sorriso confiante que ele ostentara durante a maior parte da vida. Meu dedo pairou sobre o botão enviar pela terceira vez, mas recuei. Não, eu queria que ele refletisse um pouco mais, para realmente entender o tic-tac do relógio. Verifiquei a hora no canto inferior direito do monitor. 21h47. Ainda faltavam algumas horas para a meia-noite. Recostei-me na cadeira, a velha cadeira de escritório rangendo suavemente sob meu peso. Lá fora, a noite estava fria e clara, com aquela quietude que se instalava no meio-oeste no final do outono. Meu olhar vagou para a foto emoldurada na minha mesa. Sarah e eu sorrindo com uma trilha de caminhada serpenteando atrás de nós. A lembrança daquela foto de uma época mais simples se dissipou quando outra imagem surgiu. O rosto de Scott, não em uma tela, mas pessoalmente sob as luzes brilhantes de um salão de baile de hotel 3 meses antes. O reencontro de 15 anos da turma de Direito de Harvard. Tinha sido Sarah quem insistiu. É bom ver rostos conhecidos, Mark, disse ela, alisando a lapela do meu paletó naquela noite. Fazer networking, ou simplesmente colocar o papo em dia. Você ainda é jovem, precisa se manter conectado. Ela sempre dava um jeito de fazer parecer prático, mesmo sabendo que eu preferiria passar uma sexta-feira à noite lendo alvarás de construção. Eu fui, nem que fosse só para acabar com a insistência dela. O salão de baile era um mar de ternos caros e risos educados. O ar cheirava a aperitivos caros e ambição. Senti o peso familiar de estar deslocada, uma advogada de interesse público especializada em direito ambiental, cercada por titãs corporativos. Minhas conversas pareciam menores, minhas vitórias menos tangíveis. Consegui um breve e constrangedor reencontro com Ben Lee, um antigo colega de estudos, agora sócio de uma firma que lidava com fusões internacionais. Ele parecia cansado, seu sorriso não chegava aos olhos. Trocamos gentilezas. A camaradagem fácil dos nossos tempos de estudantes substituída pela polidez forçada de dois homens que escolheram caminhos muito diferentes. Então Scott Miller entrou. Ele se movia pela sala como se fosse o dono do lugar, o que de certa forma era verdade. O garoto de ouro da nossa turma, que se tornou uma lenda de Wall Street. Ele era especialista em aquisições hostis, comprando empresas industriais em dificuldades, desmantelando seus ativos e deixando um rastro de demissões e destruição ambiental. Ele reinava perto do bar, com um sorriso ensaiado no rosto, um copo de bebida âmbar na mão, os olhos percorrendo a sala, sempre calculando. Seu olhar pousou em mim. O sorriso não vacilou, mas algo frio brilhou em seus olhos. Ele se afastou do grupo de admiradores, caminhando com uma graça quase predatória. Mark Jensen, disse ele arrastando as palavras, parando a poucos passos de distância, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro do perfume caro, ainda salvando o mundo uma árvore de cada vez. É? O humor em sua voz era tênue, uma alfinetada mal disfarçada. Sarah, ao meu lado, esboçou um sorriso forçado, percebendo a mudança no ar. Scott se virou para Sarah, lançando-lhe um olhar rápido e avaliador. Sarah, você está deslumbrante. Esse vestido ficou perfeito em você. Sua voz estava mais suave, mas notei um leve sobressalto nos olhos de Sarah, um reconhecimento da insinceridade. Ele se virou para mim novamente, o sorriso se alargando, revelando dentes demais. O Mark aqui, ele é um verdadeiro Dom Quixote, não é? Lutando contra moinhos de vento enquanto o resto de nós está lá fora construindo parques eólicos. Ou, pelo menos, comprando as empresas que fabricam as peças. Ele deu uma risadinha, e alguns de nossos ex-colegas que estavam reunidos por perto riram junto com ele. A conversa mudou de rumo. Não era mais um reencontro para colocar o papo em dia, mas sim uma performance para Scott. Ele se inclinou para a frente, em tom conspiratório, mas sua voz se fez ouvir. Sinceramente, Mark, eu ganhei mais dinheiro no último trimestre do que você verá em toda a sua vida. Eu poderia comprar toda a sua floresta e transformá-la em um campo de golfe antes que você termine seu próximo recurso. Ele pontuou a frase com um sorriso sem graça. Algo dentro de mim se contraiu. Senti o calor subir pelo meu pescoço. E quantas comunidades você já envenenou para ganhar esse dinheiro, Scott? Perguntei, com a voz firme apesar do tremor no estômago. O riso cessou, substituído por um silêncio repentino e constrangedor. O rosto de Scott endureceu. O charme casual evaporou, substituído por um olhar frio e reptiliano.
É por isso que tenho um patrimônio líquido de 9 dígitos, disse ele com a voz monótona. E você ainda dirige um. Como é mesmo? Um Subaru. Ele tomou um gole lento da bebida, sem nunca desviar o olhar do meu. Era uma rejeição, uma declaração do meu lugar no mundo dele. Sarah colocou a mão no meu braço, um apelo silencioso. Saímos logo depois, com aquele gosto de triunfo barato no ar. No carro, Sarah tentou me consolar. Suas palavras um murmúrio suave contra o rugido do motor. Ele só é inseguro, Mark. Não deixe que ele te afete. Mas a dor daquelas palavras era real. Uma pílula amarga que se alojou na minha garganta. Senti a verdade da sua rejeição, um fato frio e duro. Naquela noite, deitado acordado, fiquei olhando para o teto. O brilho do relógio digital, um lembrete constante da passagem do tempo, do abismo entre nós. Algo se endureceu dentro de mim, uma resolução silenciosa. Eu não deixaria Scott Miller me definir. Se o destino, ou a pura força de vontade, me desse a chance de virar o jogo, eu não hesitaria. 3 semanas depois, a emoção do reencontro havia diminuído, substituída pela rotina familiar do meu trabalho. O ar no meu escritório em Pittsburgh estava impregnado com o cheiro de papel velho e café morno. A luz do fim da manhã lutava para penetrar a sujeira das janelas, lançando um brilho fraco sobre a pilha de relatórios de impacto ambiental empilhados na minha mesa. Foi então que Maria Sanchez entrou. Ela estava na casa dos 60, o rosto marcado por rugas de trabalho árduo e preocupação. Suas mãos, quando as pousou sobre minha mesa, estavam calejadas, as unhas limpas, mas gastas. Ela não perdeu tempo com formalidades. Sr. Jensen, começou ela, com a voz firme, revelando uma determinação silenciosa. Sou de Oak Haven. Oak Haven. O nome evocava imagens de cidades esquecidas, aninhadas no coração da região industrial decadente dos Estados Unidos, definhando lentamente junto com as indústrias que um dia as sustentaram. Maria confirmou meus pensamentos silenciosos. Nossa cidade está morrendo, Sr. Jensen, desde que a Keystone Manufacturing fechou. A Keystone fora a força vital de Oak Haven, uma fábrica que produzira componentes metálicos por gerações, apenas para fechar suas portas anos atrás, deixando para trás uma estrutura esquelética e, como eu suspeitava, uma bomba-relógio ambiental. Agora, continuou Maria, uma empresa chamada Horizon Industrial Partners comprou a antiga OEC como a antiga fábrica. Estão prometendo empregos, revitalização. O prefeito Dave Thompson e o conselho estão se desdobrando para distribuir licenças e isenções fiscais como se fossem doces. Havia um tom de cansaço em sua voz, mas também uma ponta afiada de suspeita. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Mas você não confia neles, afirmei, mais como uma confirmação do que uma pergunta. Os olhos de Maria, de um castanho profundo e perturbado, brilharam com uma mistura de raiva e tristeza. Meu marido, Mateo, trabalhou na Keystone por 30 anos, disse ela, baixando a voz para quase um sussurro. Ele morreu de câncer de pulmão. Os médicos disseram que foi a poeira, os produtos químicos que ele inalava todos os dias. Eles nunca limparam a antiga fábrica direito quando ela fechou. Nunca! Ela olhou diretamente para mim com o olhar firme. Agora, esse pessoal da Horizon quer retomar a produção. Ouvi dizer que estão trazendo os mesmos equipamentos antigos, sem modernizar, sem limpar, só espalhando os mesmos venenos de sempre. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Não, Sr. Jensen, eu não confio neles. Ela enfiou a mão numa sacola de lona gasta e tirou um folheto brilhante. Horizon Industrial Partners. Anunciava em letras modernas e em negrito. Distribuíram estes na reunião da prefeitura, disse ela, empurrando-o pela mesa. Peguei-o, meus dedos roçando o papel liso. Meus olhos percorreram o texto e pousaram no rosto sorridente da capa. Um rosto que eu conhecia muito bem. Scott Miller. Meu coração deu um salto, uma batida fria e forte contra minhas costelas. Senti um choque repentino, uma onda de adrenalina. O ar no escritório de repente pareceu mais rarefeito. Horizon! Esclareceu Maria, observando minha reação com uma intensidade silenciosa. É uma subsidiária da Miller Capital. Foi uma sensação estranha, como se uma alçapão se abrisse sob meus pés, revelando não uma queda, mas um caminho direto para Scott Miller. Não era mais um caso qualquer, era pessoal. A humilhação no reencontro, a crueldade casual de suas palavras, tudo fez sentido,
Não se tratava apenas de direito ambiental ou de ajudar uma cidade em dificuldades. Era algo completamente diferente. Fechei o folheto colocando-o cuidadosamente sobre a minha mesa. Eu aceito o caso, Maria, disse com a voz firme sem demonstrar a turbulência que me consumia. E não se preocupe com o pagamento inicial. Podemos resolver isso depois. Eu precisava chegar a Oak Haven, ver com meus próprios olhos, encarar essa nova oportunidade de frente. Liguei para Sarah do telefone do meu escritório, os dígitos familiares me trazendo um pequeno conforto. Oi, eu disse, tentando um tom casual, mas sabendo que ela perceberia a tensão subjacente. Esse tom, disse ela, com a voz amena, mas com um toque de malícia. Isso por acaso não teria nada a ver com um certo financista arrogante cujo nome não vou mencionar? Fiz uma pausa, um sorriso irônico brincando em meus lábios. Ela me conhecia muito bem. Acabei de aceitar um novo cliente, admiti. Uma cidade chamada Oak Haven. Acontece que a Miller Capital está envolvida. Houve um momento de silêncio da parte dela. Depois, um suspiro. Só tenha cuidado, Mark. Ela avisou, agora com a voz séria. Não deixe que isso se torne uma questão de ego em vez das necessidades deles. São pessoas reais. Lembre-se. Eu sei, Sarah. Eu disse, e era sincera. Quase. Mas mesmo enquanto eu dizia essas palavras, um zumbido profundo e satisfatório ressoava dentro de mim. A perspectiva de frustrar os planos de Scott Miller, de virar seu império cuidadosamente construído contra ele, parecia uma promessa sussurrada na escuridão. A viagem até Oak Haven levou quase 2 horas, a paisagem mudando gradualmente da expansão urbana para colinas onduladas e depois para as cidades industriais decadentes que pontilhavam os vales dos rios. Quando finalmente cheguei, a antiga fábrica da Keystone Manufacturing se erguia contra o céu cinzento de outono, um gigante dilapidado de tijolos e metal enferrujado. Era ainda pior do que Maria havia descrito, e ela não estava errada sobre a pressa de Scott. Mesmo da estrada principal, eu conseguia ver figuras se movimentando nos cais de carga, empilhadeiras roncando, os sinais inconfundíveis de atividade. Scott não estava perdendo tempo. Ele nunca perdia. A lanchonete era aconchegante, com cheiro de café velho e comida frita, um aroma reconfortante que evocava rotina e hábitos antigos. Cerca de 20 pessoas estavam reunidas no salão dos fundos, com os rostos marcados por uma ansiedade comum. Eram, em sua maioria, moradores mais velhos, cujos olhos carregavam o cansaço de vidas passadas em uma cidade que já vira dias melhores. Muitos haviam trabalhado na Keystone Manufacturing ou moravam perto o suficiente para sentir sua presença, boa ou ruim, ao longo de suas vidas. Maria sentou-se ao meu lado, sua mão ocasionalmente acariciando o braço da mulher ao seu lado. Frank Peterson, um homem cujas mãos eram nodosas como raízes de árvores antigas, falou primeiro. Ele havia sido supervisor de turno na Keystone por mais de 30 anos. Em 2010, começou ele com a voz rouca, a EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados, veio aqui, fizeram todo tipo de teste, disseram que encontraram todo tipo de substância nociva no solo, na água subterrânea, benzeno, chumbo, mercúrio, disseram que era grave. Ele balançou a cabeça com um gosto amargo na língua. Depois, nada aconteceu. Eles redigiram seus relatórios, disseram que iriam monitorar a situação, e foi isso. A fábrica fechou 1 ano depois. Todo mundo se esqueceu do veneno. Um a um, outros compartilharam suas histórias. Uma mulher chamada Clara falou sobre seu irmão, que morreu de um tumor cerebral agressivo perto dos 50 anos, apesar de não haver histórico familiar. Outra, uma professora aposentada, relatou um surto de cânceres raros na infância entre alunos que moravam perto da usina nos anos 90. Havia histórias de jardins atrofiados, animais de estimação que morriam misteriosamente e um medo persistente e silencioso sobre a água das torneiras. Os detalhes eram anedóticos, comoventes e impossíveis de ignorar. Cada história era uma peça do quebra-cabeça, exposta de forma crua e sem retoques. Eles me olharam, com os olhos cheios de perguntas, esperança e um apelo desesperado por respostas. Passei os dias seguintes trancado no meu escritório improvisado, um quarto alugado acima da loja de ferragens de Oak Haven, cercado por montanhas de documentos. Examinei licenças antigas, cópias ilegíveis de relatórios da EPA de décadas atrás e as páginas brilhantes e recém-impressas das leis de zoneamento locais. O que encontrei
foi um padrão familiar de negligência e conveniência. Brechas, grandes o suficiente para passar um caminhão, pontilhavam as regulamentações ambientais. E a rapidez com que a Câmara Municipal aprovou as propostas da Horizon era alarmante. Ficou claro que estavam mais interessados na promessa de empregos do que nos custos ambientais. Meu primeiro passo foi tentar obter uma liminar. Elaborei uma petição concisa e urgente, citando o potencial de contaminação adicional e a falta de um plano abrangente de limpeza. Mas a equipe jurídica da Horizon já estava a postos, uma máquina bem azeitada de advogados corporativos trazidos de Pittsburgh. Eles responderam a cada argumento com uma avalanche de jargões jurídicos, protelações processuais e uma rejeição casual das preocupações da comunidade como especulação infundada. Argumentaram que a retomada da produção era crucial para a recuperação econômica de Oak Haven e que qualquer atraso seria catastrófico. O juiz local, um homem que provavelmente havia crescido com muitos desses moradores, mas cujo sustento dependia de não causar grandes problemas, hesitou. A liminar foi negada, por hora. Também me encontrei com o prefeito Dave Thompson. Era um homem corpulento, com o rosto sempre corado e um ar de autoridade atribulada. Sentamos em seu escritório, cujas paredes estavam adornadas com certificados de agradecimento emoldurados e fotos de vários eventos da cidade. Mark, começou ele, acenando com a mão em um gesto de desdém. Eu entendo suas preocupações, mas estamos falando de empregos aqui, empregos de verdade. A Horizon prometeu trazer vida de volta a esta cidade. Não podemos deixar que alguns relatórios antigos e algumas preocupações com a sujeira atrapalhem isso. Ele falava de revitalização econômica como um mantra, com os olhos vidrados pela visão de prosperidade. Para ele, as preocupações ambientais eram um inconveniente secundário, facilmente administrável. De volta à lanchonete, Maria e eu nos sentamos com o grupo principal de cidadãos preocupados. A negação da liminar foi um revés, mas eu não deixaria que fosse uma derrota. Precisamos atingi-los onde dói, expliquei, espalhando alguns blocos de anotações jurídicas sobre a mesa. Legalmente, eles estão entrincheirados agora, mas a opinião pública é um campo de batalha diferente. Precisamos fazer barulho, precisamos tornar isso impossível para eles ignorarem. Apresentei uma estratégia focada na ação coletiva e na conscientização pública. Vamos organizar uma assembleia municipal, propus, não apenas para nós, mas para todos. Apresentaremos os fatos, as histórias, as perguntas sem resposta. Desafiaremos publicamente a narrativa do Conselho. Precisamos mobilizar um apoio mais amplo, mostrar a eles a voz unificada de Oak Haven. Maria assentiu lentamente com os olhos brilhando de compreensão. Ao partir naquela noite, o ar outonal estava gélido, carregando o aroma de folhas úmidas. A esperança nos olhos daquelas pessoas, a confiança que depositaram em mim, era um fardo pesado. Não era apenas a minha reputação que estava em jogo, ou mesmo apenas o futuro de Oak Haven. Era uma chance de provar algo a mim mesmo e a Scott Miller. A responsabilidade parecia imensamente alta, pessoal de uma forma que eu não havia previsto. Percebi que essa batalha estava apenas começando. O salão comunitário de Oak Haven fervilhava com uma energia nervosa. Todas as cadeiras dobráveis estavam ocupadas e as pessoas se alinhavam nas paredes do fundo, com rostos que misturavam esperança e ceticismo. O ar estava carregado de expectativa. Maria tinha feito um excelente trabalho divulgando a notícia. A multidão era maior do que eu havia previsto, um testemunho do desespero silencioso que fervilhava sob a superfície da cidade. Maria Sanchez foi a primeira a falar, com a voz clara e forte apesar do tremor nas mãos. Ela falou de Mateo, seu marido, dos 30 anos que ele trabalhou na Keystone, da tosse persistente que se transformou em um diagnóstico terminal. Ele trabalhou duro, disse ela com a voz embargada. Ele acreditava nesta cidade. Mas o que ela lhe deu em troca? Uma morte lenta. Outros moradores falaram em seguida, suas histórias tecendo uma tapeçaria dolorosa de doença e perda. Frank Peterson falou de amigos cujas vidas foram interrompidas precocemente, das estranhas doenças que afligiam as famílias que moravam mais perto da usina. A emoção crua era palpável, um peso enorme pairando no ar. Quando chegou a minha vez, tentei manter minha apresentação objetiva, deixando que os números e relatórios falassem por si. Apresentei os dados históricos da EPA, os níveis elevados de contaminantes.
Detalhei a velocidade alarmante das aprovações de licenças da Horizon, destacando as áreas onde a devida diligência parecia ter sido negligenciada. Não se trata de impedir o progresso, concluí, olhando para os rostos ansiosos. Trata-se de garantir que o progresso não aconteça à custa da saúde de Oak Haven. A Horizon Industrial Partners enviou sua própria delegação. Um homem de cabelos impecavelmente penteados e terno caro, seu principal consultor jurídico, sentou-se ao lado de uma mulher da equipe de relações públicas, com um sorriso ensaiado e inflexível. Eles subiram ao palco depois de mim, passando a apresentar sua narrativa com naturalidade. O advogado, um homem chamado Henderson, descartou com desenvoltura as evidências anecdóticas, destacando a antiguidade dos relatórios da EPA. A assessora de imprensa falou de uma nova era limpa para Oak Haven, exibindo imagens geradas por computador de uma fábrica modernizada, com áreas verdes e painéis solares. Prometeram sistemas de filtragem de última geração, programas de capacitação profissional e uma economia revitalizada. A mensagem era clara. O medo era infundado e somente a Horizon oferecia um caminho a seguir. O prefeito Dave Thompson, ao subir ao pódio em seguida, reafirmou seu apoio. Agradecemos as preocupações do Sr. Jensen, começou ele, com a voz tensa, mas precisamos ser realistas. Esta cidade precisa de empregos. Nossos filhos estão indo embora. A Horizon Industrial Partners está nos oferecendo um futuro. Não podemos deixar que medos infundados impeçam o crescimento econômico. A multidão murmurou, uma divisão evidente. Alguns aplaudiram educadamente o prefeito, seu desespero por emprego superando seus temores ambientais. Outros permaneceram em silêncio, com semblantes sombrios. As consequências foram rápidas e desagradáveis. A cobertura da mídia local foi mista. Os jornais regionais maiores repercutiram a história, alguns a enquadrando como uma batalha de Davi contra Golias pela justiça ambiental. Mas o pequeno jornal local, Oak Haven Gazette, publicou um editorial que me retratava como um forasteiro, um cruzado ambiental, interferindo na recuperação de Oak Haven, um destruidor de empregos que não entendia a realidade de uma cidade decadente do cinturão da ferrugem. Então vieram os ataques mais insidiosos. Meu escritório começou a receber e-mails e telefonemas anônimos, não explicitamente ameaçadores, mas perturbadores. Rumores sobre minha conduta profissional, sobre práticas antiéticas, começaram a surgir online em fóruns anônimos. Alguém estava tentando difamar minha reputação. No dia em que encontrei meu carro com o tubo de freio sutilmente adulterado, as porcas de uma das rodas soltas o suficiente para serem perigosas, mas não imediatamente óbvias, a mensagem ficou assustadoramente clara. Isso não era mais apenas uma batalha legal. Alguém estava me observando. Alguém estava disposto a cruzar uma linha. Liguei para Sarah naquela noite, com a notícia sobre o carro me causando um nó gelado no estômago. Ela ouviu pacientemente, seu silêncio mais pesado que qualquer palavra. Mark, disse ela finalmente, com a voz carregada de profunda preocupação. Isso está saindo do controle. Sua segurança, essa pressão, não faz bem para você. Percebi a preocupação em sua voz, um medo que ela geralmente escondia. Ela tinha razão. Eu estava cansada, a pressão implacável corroendo minha concentração. Mas a raiva, a fúria silenciosa contra as táticas de Scott Miller, ardia com mais intensidade. Não se tratava mais apenas de Oak Haven. Era uma guerra. E eu não ia recuar. A situação tinha piorado. Recostei-me na cadeira, a luz fraca do meu escritório projetando longas sombras. Respirei fundo, me preparando. As coisas iam piorar muito antes de melhorarem. O processo que impetramos era um documento conciso e preciso, direcionado a Horizon Industrial Partners e, por extensão, a Miller Capital. Alegava negligência ambiental, indução fraudulenta e uma série de outras acusações com o objetivo de paralisar suas operações e forçar uma limpeza adequada. Entrar com o processo foi como entrar em um ringue, sabendo que o oponente era um peso pesado experiente. Como esperado, a equipe jurídica de Scott Miller reagiu com contra-argumentos imediatos e agressivos. Sua estratégia era clara: atrasar, obscurecer e me exaurir financeiramente. Contestaram todos os pedidos de produção de provas, apresentaram moções de indeferimento e nos soterraram em montanhas de documentos irrelevantes. Cada manobra era calculada, um desperdício de tempo, recursos e moral.
Durante o processo de investigação, ao analisar as poucas informações que consegui obter, comecei a perceber padrões. A Horizon não era um caso isolado. Descobri um histórico preocupante de outras aquisições em que se negligenciou a conformidade ambiental, seguidas de rápidas revendas antes que surgissem quaisquer consequências a longo prazo. Mais preocupante ainda era uma complexa rede de empresas de fachada, criando camadas de propriedade destinadas a ocultar a verdadeira responsabilidade. E então havia o prefeito Dave Thompson. Uma empresa de fachada, mal registrada, havia comprado um terreno adjacente à antiga usina da Keystone apenas algumas semanas antes do anúncio da Horizon. O dono dessa empresa de fachada, um primo distante do prefeito Thompson, que prontamente vendeu o terreno para a Horizon com um lucro considerável. O cheiro de corrupção era inegável. Eu sabia que não conseguiria lutar contra isso sozinha em um tribunal. Precisava de outro tipo de alavanca. Pensei em Carol Stevens, uma jornalista investigativa experiente que havia se destacado expondo escândalos no governo local. Ela tinha a reputação de ser implacável, meticulosa e destemida em causar polêmica. Encontrei o número dela e liguei, explicando os detalhes da situação de Oak Haven. Ela ouviu atentamente, com a voz firme e objetiva. "Prefeito Thompson, você disse?" perguntou pensativa. "Sempre gostei do cheiro dos negócios daquele homem." Ela concordou em iniciar sua própria investigação discreta, focando no histórico financeiro de Thompson e no processo de aquisição da Horizon. Enviei a ela tudo o que eu tinha, confiando em seus instintos. Com o passar das semanas e dos meses, os honorários advocatícios foram aumentando. Meu modesto escritório, baseado em casos ambientais, muitas vezes aceitos pro bono ou com pagamento parcelado, não estava preparado para enfrentar um gigante corporativo. Minhas economias pessoais diminuíram. Sarah via o estresse estampado no meu rosto, as noites em claro debruçado sobre documentos. Ela nunca reclamava, sempre oferecendo uma força silenciosa, uma xícara de café ou um toque gentil. "Vamos dar um jeito, Mark," ela dizia, sua fé em mim inabalável, mesmo quando minha própria determinação vacilava. Seu apoio era uma tábua de salvação. Então chegou um e-mail anônimo. Era breve, enigmático e de um endereço impossível de rastrear. Dizia simplesmente: "Ex-funcionário da Horizon. Violações da Keystone. Procure por Smith no antigo restaurante às 22 Isis. Traga dinheiro em espécie." Um denunciante. Meu pulso acelerou. Era a oportunidade que eu precisava. Eu organizei o encontro clandestino. A velha lanchonete, deserta exceto por um cozinheiro solitário limpando o balcão, parecia a saída de um filme ruim. Um homem nervoso, na casa dos 50, magro e com olhos inquietos, estava sentado em uma mesa no fundo. Apresentou-se como John Smith, embora eu suspeitasse que não fosse seu nome verdadeiro. Falava em voz baixa, o medo visível em cada tremor de sua mão, enquanto tomava goles de seu café morno. Ele havia sido gerente de projetos da Horizon em vários locais, incluindo uma breve passagem por Oak Haven. Estava enojado com o que tinha visto. "Eles economizam em tudo, Sr. Jensen", sussurrou, "principalmente no meio ambiente. Era sempre sobre o lucro, rápido para entrar, rápido para sair." Ele empurrou uma pasta gasta pela mesa. "Isso é tudo que consegui tirar daqui", disse ele, "antes que me expulsassem." Dentro havia memorandos internos, relatórios de engenharia com alertas ignorados, e-mails detalhando decisões deliberadas de usar métodos de limpeza mais baratos e menos eficazes, e até mesmo diretrizes para ocultar dados ambientais dos órgãos reguladores locais. Ele descreveu como planejavam usar maquinário obsoleto e com vazamentos de outra fábrica fechada em Oak Haven, sabendo que isso provavelmente agravaria a contaminação existente. O dinheiro que lhe entreguei pareceu insignificante comparado ao risco que ele estava correndo. As evidências confirmaram meus piores temores. Os planos da Horizon não eram apenas imprudentes, eles se baseavam em negligência deliberada, um descaso cínico pela saúde de Oak Haven e de seus habitantes. Isso não era apenas uma ameaça, era uma bomba relógio. À medida que as sombras se alongavam sobre Oak Haven, a intrincada teia de enganos começou a se desfazer, expondo a podridão sob a superfície. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Os documentos que John Smith me entregou foram uma bomba. Empilhados sobre minha mesa, sob a luz forte da minha luminária de escritório, eles expuseram o padrão deliberado de cortes de custos da Horizon.
Página após página detalhava como os protocolos de segurança ambiental não eram apenas ignorados, mas ativamente contornados. Memorandos internos delineavam cortes orçamentários específicos para descarte de resíduos, instruindo explicitamente os gerentes a utilizarem métodos mais baratos e não aprovados, mesmo quando avaliações internas alertavam para riscos ambientais significativos. Relatórios de engenharia, carimbados como confidencial, listavam equipamentos considerados defeituosos ou irreparáveis, que seriam transferidos para a fábrica de Oak Haven, juntamente com planos para o uso de métodos de descarte de resíduos obsoletos e perigosos. Era um risco calculado, apostando que os órgãos reguladores não investigariam muito a fundo ou que qualquer dano poderia ser rapidamente descartado antes de se tornar público. As provas mais incriminatórias foram os e-mails internos. Uma sequência de mensagens levava diretamente a Scott Miller. Não se tratava apenas de diretrizes gerais, mas de aprovações específicas para as medidas de redução de custos, às vezes com suas iniciais no rodapé, ou um SM de aprovação na cadeia de e-mails. Ele não era apenas uma figura decorativa, estava ativamente envolvido nessas práticas antiéticas e ilegais. O homem que havia zombado do meu Subaru agora se revelava um criminoso corporativo, colocando em risco a saúde de uma cidade inteira por alguns dólares a mais. Enquanto eu catalogava essas novas evidências, Carol Stevens desferiu seu próprio golpe. Sua reportagem investigativa foi publicada nos jornais regionais e rapidamente se espalhou online. Era um artigo meticulosamente pesquisado, que conectava os pontos entre o histórico ambiental duvidoso da Horizon, o súbito aumento da riqueza pessoal do prefeito Dave Thompson e o suspeito negócio imobiliário envolvendo seu primo. Carol não apenas insinuou suborno, ela apresentou evidências circunstanciais suficientes para torná-lo inegável para qualquer leitor. A matéria era brutal, implacável e inegável. A reação em Oak Haven foi imediata e avassaladora. Os sussurros de suspeita transformaram-se num rugido de indignação. A opinião pública, antes dividida pela necessidade desesperada de empregos, mudou drasticamente. O apoio da comunidade a Maria Sanchez e a mim aumentou consideravelmente. O gabinete do prefeito Thompson foi inundado de telefonemas e protestos. Abaixo-assinados circularam, exigindo sua renúncia e uma investigação completa. O medo do desemprego foi rapidamente eclipsado pelo medo da água e do ar contaminados, de mais vidas ceifadas pela ganância corporativa. O artigo também chamou a atenção da EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Munidos do relatório contundente de Carol e dos meus documentos legais iniciais, eles demonstraram renovado interesse. Não se tratava mais apenas de uma questão local, era uma questão federal. Uma investigação oficial foi iniciada sobre as operações da Horizon em Oak Haven e seu histórico de conformidade ambiental em outros locais. As engrenagens de uma máquina muito maior haviam começado a girar. Com os documentos da denunciante e o artigo de Carol em mãos, agi rapidamente. Apresentei uma ação judicial emendada, acrescentando novas acusações de fraude, extorsão e grave negligência ambiental. Fundamentalmente, solicitei uma liminar imediata e permanente para suspender todas as atividades na fábrica de Oak Haven, citando provas irrefutáveis de perigo ambiental contínuo e ameaça direta à saúde pública. A equipe jurídica de Scott Miller, antes tão agressiva e impenetrável, estava visivelmente na defensiva. Suas contestações diminuíram, substituídas por pedidos frenéticos de adiamento e documentos sigilosos. Ouvi dizer que a equipe de relações públicas estava trabalhando dobrado, tentando reverter a situação, mas o estrago já estava feito. As ações da Miller Capital despencaram. Os investidores, notórios por sua lealdade volúvel, começaram a questionar a liderança de Scott, pressentindo os riscos a longo prazo e a crescente mancha na reputação da empresa. O queridinho estava manchado. Preparei-me para a crucial audiência no tribunal, sentindo uma onda de confiança que antes não me permitia sentir. O ar no meu escritório parecia mais leve. As noites em claro ainda estavam lá, mas agora eram alimentadas pela expectativa e não pelo medo. A maré finalmente estava virando. Vi o rosto de Scott Miller, não congelado em uma tela, mas na minha mente, seu sorriso habitual substituído por algo próximo ao pânico. O jogo estava longe de terminar, mas eu finalmente tinha a vantagem.
A pressão sobre ele aumentava. Um aperto cada vez maior que, eu esperava, logo esmagaria sua arrogância. O tribunal estava lotado. Todos os assentos estavam ocupados, principalmente por moradores de Oak Haven, com rostos que misturavam ansiedade e uma esperança contida. Maria Sanchez estava sentada na primeira fila, de mãos dadas com Frank Peterson. Scott Miller também estava lá, uma aparição rara para ele, cercado por sua equipe jurídica. Sentava-se ereto, tentando projetar uma imagem de calma e controle, seus olhos percorrendo a sala, talvez à procura de alguma discordância. Seu sorriso confiante de sempre havia desaparecido, substituído por uma expressão tensa e indecifrável. Apresentei as provas metodicamente. Os documentos do denunciante expuseram os cortes de custos deliberados da Horizon, os avisos de segurança ignorados, os planos para equipamentos defeituosos e o descarte de resíduos perigosos. Mostrei os e-mails internos, os links diretos para as diretrizes pessoais de Scott Miller. Em seguida, veio o relatório investigativo de Carol Stevens, detalhando as negociações de terrenos questionáveis e as irregularidades financeiras do prefeito Thompson, pintando um quadro condenatório de corrupção que se estendia além da Horizon. Meu argumento não era apenas jurídico, era profundamente pessoal. Falei de Mattel, das outras vidas perdidas ou alteradas para sempre. Falei de Oak Haven, uma cidade que luta para respirar. Olhei diretamente para Scott Miller, deixando todo o peso do meu olhar repousar sobre ele. Suas oportunidades, Sr. Miller, declarei, minha voz firme cortando o silêncio do tribunal, são construídas sobre as costas quebradas e as vidas envenenadas de pessoas como o marido de Maria Sanchez. O Senhor viu uma cidade em dificuldades e viu uma presa fácil. O Senhor viu vidas e viu margens de lucro. Mas isso não são números, Sr. Miller. São pessoas. As palavras pairaram no ar, cortantes e inflexíveis. O juiz, um homem cujo rosto permanecera impassível durante todo o processo, ouviu atentamente. Seu olhar percorreu meu tempo, passou pelos documentos e, finalmente, por Scott Miller. Ele se retirou para seus aposentos para uma breve e angustiante deliberação. Quando retornou, a sala prendeu a respiração. Após cuidadosa análise das provas apresentadas, anunciou o juiz com voz clara e ressonante, incluindo os depoimentos convincentes e a documentação interna da Horizon Industrial Partners, o tribunal considera haver fundamentos suficientes para emitir uma liminar. Um suspiro coletivo, seguido de murmúrios, espalhou-se entre os moradores de Oak Haven. Todas as atividades na fábrica de Oak Haven devem ser imediatamente suspensas. Além disso, os réus estão obrigados a apresentar um plano abrangente de remediação ambiental para o local, a ser aprovado pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, antes que qualquer atividade futura possa ser retomada. O martelo bateu com um baque decisivo. A fachada controlada de Scott Miller desmoronou. O leve tremor em sua mandíbula era visível mesmo do outro lado da sala. Seus olhos, fixos no juiz, ardiam com uma raiva furiosa e incrédula. Sua equipe jurídica trocava sussurros apressados e em pânico. Sua imagem pública, a persona cuidadosamente construída do financista de ouro, estava agora gravemente manchada, não apenas por acusações, mas por uma ordem judicial. A notícia da liminar se espalhou como fogo em palha seca. Quando saí do tribunal, meu telefone estava vibrando sem parar. Oak Haven explodiu em comemoração. Buzinas soavam, pessoas se reuniam nas ruas, gritos de alegria ecoavam pela pequena cidade. Foi uma pequena vitória, temporária, mas profundamente significativa. Foi um momento de justiça, um reconhecimento do sofrimento deles. O prefeito Dave Thompson, apanhado no fogo cruzado entre a reportagem de Carol e a decisão do tribunal, foi imediatamente mergulhado num turbilhão. O Conselho anunciou uma investigação ética sobre as suas negociações questionáveis com a Horizon. A sua carreira política, ao que tudo indicava, tinha chegado ao fim. Sentiu uma profunda sensação de vitória. Não era o fim, nem de longe. Havia um longo caminho pela frente, um julgamento completo a ser realizado, esforços de limpeza a serem monitorados e responsabilização a ser exigida. Mas este era um primeiro passo crucial. Uma brecha no muro aparentemente impenetrável que Scott Miller havia construído ao seu redor. Liguei para Sarah com a voz embargada pela emoção que não me permitia sentir há semanas. Conseguimos a liminar, disse,
as palavras soando como um triunfo silencioso. Ela soltou um longo suspiro de alívio do outro lado da linha. Eu te disse, Mark, disse ela com a voz suave. Você sempre faz a coisa certa. Eu soube então que essa batalha havia se tornado algo mais do que apenas vingança pessoal contra Scott Miller. Era sobre algo mais profundo, um senso de responsabilidade maior para com o povo de Oak Haven, para com o futuro de lugares como aquele. A luta continuaria, mas agora seria nos nossos termos. A liminar atingiu Scott Miller em cheio. Não foi apenas a paralisação da produção, foi a sangria financeira. A EPA, Agência de Proteção Ambiental dos EDSUEUs, pressionando-o e a indignação pública alimentada pelas reportagens de Carol Stevens. Diante da possibilidade de acusações criminais por violações ambientais e com as ações da Miller Capital em queda livre, Scott fez uma última jogada desesperada. Seus advogados me ligaram, oferecendo-me um acordo substancial, uma quantia que me permitiria uma aposentadoria antecipada confortável e silenciaria Oak Haven para sempre. A condição era a retirada completa do processo e a assinatura de um acordo de confidencialidade. Eu recusei. Minha recusa não foi um momento de exibicionismo dramático, foi uma convicção silenciosa e firme. Não se tratava apenas de dinheiro, ou de provar meu valor para Scott. Tratava-se de Oak Haven, de Mateus Sanchez e de todos os outros. Justiça para eles significava mais do que uma indenização, significava um futuro livre de veneno. A investigação da EPA continuou a se intensificar, e suas descobertas aumentaram a pressão sobre Scott. A ameaça de acusações criminais contra a Miller Capital e seus executivos tornou-se muito real. Foi então que os investidores, antes tão leais ao toque de Midas de Scott, começaram seu êxodo em massa. Os noticiários estavam repletos de manchetes sobre a implosão da Miller Capital. O império outrora inabalável agora desmoronando sob o peso de sua própria ganância. Eu sabia que essa era a minha chance de exigir verdadeira responsabilização. Aproveitei-me da situação desesperadora de Scott, do seu desespero para evitar a prisão e salvar o pouco que restava da sua empresa. As minhas exigências eram inegociáveis. Uma limpeza ambiental completa e supervisionada de forma independente em toda a área da fábrica de Oak Haven, um processo que garantisse a remoção de todos os vestígios de contaminação e não apenas o seu mascaramento. E, crucialmente, a criação de um fundo robusto de compensação comunitária, gerido por uma entidade neutra, para apoiar as famílias afetadas e garantir o acompanhamento da saúde a longo prazo dos residentes de Oak Haven, sem acordos de confidencialidade, sem silêncio, transparência total. Foi isso que me trouxe de volta ao meu escritório, o zumbido familiar do computador na noite silenciosa. O rosto de Scott Miller, pálido, preenchia minha tela. Ele parecia mais velho, os ombros caídos, o brilho arrogante sumindo de seus olhos, substituído por um medo cru e nu. Sua equipe jurídica estava sentada ao lado dele, com semblantes sombrios, não mais lutando, mas capitulando. Um a um, ele assinou os contratos abrangentes que eu havia redigido, cada traço da caneta selando não apenas o futuro de Oak Haven, mas também sua própria ruína financeira e de reputação. Como é se sentir impotente? Perguntei, minha voz plana, desprovida de emoção, mas carregando o peso frio dos anos. Observei-o estremecer, um espasmo de raiva derrotada cruzando seu rosto. Não esperei por uma resposta. Não, Scott, repeti, minha voz agora firme, clara. Isso é justiça. Saboreei o momento, o silêncio do outro lado da linha. Então desliguei a chamada. 675 palavras. Recostei-me na cadeira, o couro rangendo sob meu peso. A tela escureceu, mergulhando meu escritório em um silêncio ainda mais profundo. O custo pessoal dessa batalha tinha sido imenso. O estresse implacável, as ameaças anônimas, a tensão que isso impôs a mim e a Sarah. Houve dias em que me perguntei se valia a pena, se um homem poderia realmente fazer a diferença contra um poder tão arraigado. Mas, olhando para a foto emoldurada na minha mesa, a foto minha com Sarah, eu sabia que sim. O impacto profundo e duradouro que eu havia causado em Oak Haven, na vida de Maria Sanchez e seus vizinhos, era uma vitória tangível, muito mais valiosa do que qualquer ganho pessoal. Eu não era mais o homem movido apenas pela busca de vingança, pela dor de uma humilhação pública. Aquela velha ferida havia cicatrizado, substituída por algo mais profundo, mais significativo.
Eu havia encontrado um caminho para a justiça que ia além de mim mesmo, um propósito enraizado na proteção daqueles que não podiam se proteger. Lá fora, as colinas da Pensilvânia se erguiam em silencioso testemunho de resiliência. Haveria outras batalhas, outras cidades, outros Scotts. Eu sabia agora que estava pronto para eles. Eu havia conquistado não apenas uma vitória, mas um propósito ético renovado, pronto para continuar lutando pelo que é certo. Recostei-me na cadeira, o couro rangendo sob meu peso. A tela escureceu, mergulhando meu escritório em um silêncio ainda mais profundo. O custo pessoal dessa batalha tinha sido imenso. O estresse implacável, as ameaças anônimas, a tensão que isso impôs a mim e a Sarah. Houve dias em que me perguntei se valia a pena, se um homem poderia realmente fazer a diferença contra um poder tão arraigado. Mas, olhando para a foto emoldurada na minha mesa, a foto minha com Sarah, eu sabia que sim. O impacto profundo e duradouro que eu havia causado em Oak Haven na vida de Maria Sanchez e seus vizinhos era uma vitória tangível, muito mais valiosa do que qualquer ganho pessoal. Eu não era mais o homem movido apenas pela busca de vingança, pela dor de uma humilhação pública. Aquela velha ferida havia cicatrizado, substituída por algo mais profundo, mais significativo. Eu havia encontrado um caminho para a justiça que ia além de mim mesmo, um propósito enraizado na proteção daqueles que não podiam se proteger. Lá fora, as colinas da Pensilvânia se erguiam em silencioso testemunho de resiliência. Haveria outras batalhas, outras cidades, outros Scotts. Eu sabia agora que estava pronto para eles. Eu havia conquistado não apenas uma vitória, mas um propósito ético renovado, pronto para continuar lutando pelo que é certo.